Oi, como vai vocês? Vamos então começar outro tema do módulo que a gente está vendo, que é o libertar-se, né? Hoje a gente vai falar sobre a liberdade interior, né? E o autodomínio que vai ajudar a gente a conseguir essa liberdade. Então eu vou começar com uma história que conta Robert Frost, que é um poeta norte-americano, e ele diz, né, alguém caminhava por um bosque, a encruzilhada surgiu de repente. Havia dois caminhos abertos, um largo, com muita gente, e outro estreito, quase vazio, semideserto. Ele pegou o caminho estreito e isso fez toda a diferença. Quantas vezes, né, na vida a gente se vê nessa encruzilhada? A gente tem que tomar decisões, a gente tem que decidir por onde ir, e isso realmente faz a diferença na nossa vida. Isso está muito relacionado com a liberdade. Então vamos lá, vamos começar, né? Todos nós somos livres para escolher o caminho para seguir na vida, né? Mas a gente pode se perguntar, e o que é ser livre? Muitos dizem, né, que é sentir-se livre das escravidões e indiferenças para poder ser plenamente nós mesmos. Outros dizem que ser livre é fazer o que quiser, como, quando, onde e com quem quiser, né? E o que for mais fácil para cada um. Ou seja, é fazer o que tiver vontade sem medir as consequências. Por outro lado, Dodiné, filósofo contemporâneo, disse que atuar livremente é saber o que se está fazendo e por que se está fazendo. Será que tudo que a gente faz na vida, a gente sabe por que está fazendo? A gente sabe o para que estamos fazendo o que estamos fazendo na vida hoje? Fica essa pergunta aí de reflexão. Então, ser livre é actuar por uma convicção pessoal, né? É ser responsável. Quantas pessoas e nações lutaram e continuam lutando pela liberdade, por acreditar que nela se pode encontrar a plena realização humana. Os jovens querem independência e liberdade, enfim, todos nós queremos ser livres. Lutamos para ser livres, porque estamos convencidos de que a liberdade é nossa maior grandeza como seres humanos. Liberdade significa podermos ser responsáveis por nossa própria vida e pelas possibilidades que temos de reconhecer os outros. Muitas pessoas falam, né, sobre seu amor à liberdade e das forças opressoras que a cortam, mas todas as vezes que se fingem de vítimas, de oprimidos, de explorados, reprimidos, renunciam à sua liberdade. Quando eu atuo o papel de vítima que a gente viu nos modelos mentais e coloco a culpa nos outros, naquilo que eu não posso controlar, eu realmente estou renunciando a essa liberdade. E a liberdade nos foi dada como um dom. Mesmo assim, ela não é um valor em si mesma, né? Valfredo Deppe, um psicólogo brasileiro, diz: verdadeiramente é livre o homem que usa a sua consciência e o seu sentido de responsabilidade. Olha, a sua consciência e o seu sentido de responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade vêm juntas, são como duas caras da mesma moeda, mas muito poucas pessoas falam, quando falam de liberdade, falam de responsabilidade, né? E o certo é que liberdade sem responsabilidade pode tornar-se egoísmo, comodismo, mediocridade, superficialidade, libertinagem,
qualquer coisa, menos verdadeira liberdade. Ou seja, que para ser livres, devemos assumir a responsabilidade total dos nossos atos. E aqui voltamos ao modelo de protagonistas, tá? Eu sou livre quando eu assumo a responsabilidade daquilo que eu faço. E Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, durante uma conferência em Santiago do Chile, em 1991, ele mencionou, né? Quando dou conferências nos Estados Unidos, digo que eles têm a Estátua da Liberdade na costa oeste. Mais cedo ou mais tarde, deveria ser preenchida com a Estátua da Responsabilidade na costa leste, pois até agora não existe. Quer dizer, ele mesmo fez alusão disso, né? Liberdade sem responsabilidade não existe. Então, a responsabilidade surge justamente da liberdade. O ser humano, ele deve se dar conta do que está fazendo na sua vida, do sentido que ela lhe dá, das possibilidades que surgem e que tem aproveitado, né? A pessoa, ela deve ser responsável, assim como é livre da sua maneira de atuar, dependerá também a sua autorrealização. Então, responsabilidade significa assumir com maturidade as consequências dos meus atos. A liberdade, então, se constitui num processo de liberação pessoal. Caso contrário, ela não é verdadeira. E, como já vimos, ser responsável, poder escolher como responder, essa habilidade de dar respostas livremente. Também por esse motivo eu gostaria de destacar que existem dois tipos de liberdades. Elas são a liberdade externa, que é aquela liberdade de deslocamento. Nesse momento, né, eu estou gravando esse vídeo no momento da Covid-19 e muita gente não tem liberdade de ir aonde quer, né? Também é a liberdade de poder expressar, de optar por um culto ou não, liberdade políticas também. É quando nos liberamos de todas as barreiras externas que nos limitam, por exemplo, uma cadeira de roda, uma doença que não nos permite mover livremente, a prisão, a liberdade de expressão, o voto e, nesse momento, né, o confinamento. A liberdade interior é aquela que nós alcançamos quando nos desfazemos de nossas ataduras internas, das nossas escravidões, para chegar a ser nós mesmos. E a liberdade interna é a mais profunda e essencial. Né? Quantas vezes a gente se vê atados, né, ao que dirão os outros, ao que pensarão. Eu durante muito tempo, eu me dei conta que a minha liberdade interior era muito limitada, né? Eu já compartilhei em outros vídeos o tema da minha autoestima, o tema de eu ser muito suscetível e estar sempre pensando que os outros estão falando de mim. Então, me afetava muito quando as pessoas, o que as pessoas diziam, a cara que as pessoas faziam, e eu me dei conta, eu me senti realmente uma prisioneira de mim mesma, tá? E foi sumamente liberador quando eu me dei conta disso, e foi justamente fazendo um curso de logoterapia lá no Uruguai, e lendo o livro O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu decidi que eu queria ser livre, tá? E a gente já vai ver esse processo mais adiante